Galera, não tem jeito. O mundo está toda hora mudando, cada vez mais novas tecnologias estão sendo colocadas à disposição da gente. Então, a proposta de hoje, para as quartas-feiras, é divulgar um boletim semanal com atualização de processos. Dito isso, quero convidar você hoje para acompanhar o que está acontecendo. Está acontecendo muita coisa legal, agentes de IA, orquestração de agentes, mineração de dados, Power Automate, a gente vai ver como está acontecendo. Vamos juntos? Vamos lá, roda a vinheta! Bom, galera, então a primeira notícia que a gente tem hoje é justamente no Power Platform, a plataforma da Microsoft, que dentre várias notícias, várias novidades, a gente vai destacar uma especial, que é o nosso Power Automate. O Power Automate, ele está tendo cada vez mais automação de IA e está se aproximando da área de negócio. Cada vez mais o Power Automate ele está saindo de uma esfera de um domínio exclusivamente da TI e está virando cada vez mais democratizado. Então, o que isso traz na prática? Mais automação de processos, maior maturidade de processos organizacionais. O próprio Power Automate ele já está trazendo agentes que cada vez mais estão trazendo a possibilidade de automatizar seus processos de modo muito tranquilo. Eu já fiz alguns testes, funcionou muito legal. Então aqui vou deixar a notícia completa para vocês, para quem quiser aprofundar. Tem outras questões também de data grid, processos, produto, automação que vocês podem conhecer mais. E, cara, cada vez mais você não precisa mais entregar BPMN como requisito para TI. Então aqui você já consegue entregar diretamente a construção de uma solução para o seu cliente. O segundo detalhe, o segundo destaque, é justamente o Visage. Para quem está acompanhando há algum tempo, eu já venho colocando alguns fluxogramas em Visage, e ele é bem interessante, porque ele já apresenta sinais de alta adaptabilidade de fluxogramas. E aqui a gente traz, por exemplo, o que vai ser apresentado no Visage Verão 2026. Bom, essa notícia é de julho de 22, mas o bacana aqui é que eles já preparam os agentes de IA da próxima geração, um monitoramento de IA e análise do consumo. Então, ou seja, quando você está executando seu processo ali, você está queimando token e você não sabe exatamente onde. Então, a proposta é que você consiga justamente saber onde esses tokens estão sendo gastos. Aqui ele coloca, por exemplo, a melhoria de streaming de eventos e a integração com a Kafka. Um outro ponto aqui também. E a Merck ela escolhe o IPF para fazer testes com agentes de IA. Então ela vai fazer uma testagem justamente para entrega de software. Então ela vai usar agentes para fazer essa testagem e melhorar cada vez mais a parte de segurança com grandes releases com automação de agentes. Então, esse processo ele vai ganhar muito para quem souber transformar processo, cenário, regra, exceção e engenharia de software. O quarto caso é a SAP, e aqui a SAP, para mim, é uma das matérias mais fortes que a gente tem hoje, porque ela tem o chamado Agent Mining. Que é isso? Uma mineração de agentes. Então, na medida que você está utilizando seus agentes, você não sabe em que você está gastando. Então, a proposta é justamente você trazer uma observabilidade operacional de IA para dentro do seu processo. Então, ou seja, você começa a entender agora, você para de gastar energia para entender o que aconteceu no processo, mas você vai entender o que realmente, como a IA se comportou dentro dele. Isso é promissor. O próximo ponto é que a Celonis ela foi novamente eleita pelo 7º ano consecutivo a ferramenta ideal para mineração de processos. Então, cara, sensacional, foi eleita novamente. A Celonis ela já vem estudando ela é realmente líder na parte de automação, processos. Tem muita coisa legal vindo pela Celonis, ela está liderando realmente muita coisa legal. E ela está, de novo, né, como líder do quadrante mágico do Gartner. Ou seja, ela não é pouca coisa. O próximo ponto é a Pacific International Lines. É uma empresa, para quem não sabe, ela é uma gigante global de transporte marítimo. E ela evoluiu o seu modelo de escritório de processos. Ela transitou para um centro de excelência de processos e agora está criando um centro de Process Intelligence. Então, o que é isso na prática? Que ela começa a fazer um Process Mining
Então, ela já fazia um process mining para poder obter ali as medições do seu processo, e agora ela começa a governar os seus processos a partir dessa visão. Então, ou seja, ela implementou, ela criou uma capacidade nova para poder gerenciar esses seus processos. Outro ponto que eu achei muito interessante foi o do aeroporto de Munique. Ela começou a utilizar o gêmeo digital. Então, ou seja, para quem não sabe, o gêmeo digital ele é interessante porque o fluxograma ele ganha vida. Então, ou seja, você tem o que é espelhado no teu fluxograma e como ele realmente funciona. Então, os modelos eles conseguem agora saber como o processo funciona em tempo real. Então, ou seja, o processo ele teve uma modificação por uma regra de negócio. Então, ele vai conseguir identificar isso corretamente. Então, por que isso é importante? Porque o nosso próximo passo de BPM é que justamente ele vai conectar vários estágios, como por exemplo, o BPMN, dados operacionais, Process Mining, o Digital Twin, ou gêmeos digitais, e a simulação de processos. Então, ou seja, o nosso analista ele não vai ficar mais olhando para o passado, mas ele vai ter cada vez mais condições de analisar de modo em tempo real. É muito bom. Um outro ponto é que o escândalo da Horizon mostra o que realmente acontece quando a organização confia cegamente no sistema. É provável que você na sua organização você viva isso. Então, o cara não vai ficar ali governando seu processo, como a gente viu em alguns dos nossos últimos vídeos. E aí ele confia no sistema. E aqui o que aconteceu? Essa Horizon é uma empresa de correios britânicos e ela virou um dos casos mais emblemáticos da falha tecnológica e processo de governança. Então, qual a ideia ali? Que ela os dados de sistema acabaram sendo gerados e foram tratados durante anos como uma evidência confiável. E por que isso é tenso? Porque problemas de software, falha de governança, a possibilidade de alterações remotas, elas haviam todas sido negadas. Então, por que isso é importante? Porque automatizar uma decisão não elimina a responsabilidade humana por ela. Então, ou seja, eu automatizei um processo, eu coloquei agentes de inteligência lá dentro, você ainda precisa governar essas decisões. E é por isso que entra justamente esses centros de excelência e centros de inteligência. Outro ponto que eu gostei muito foi da Camunda. Então a Camunda ela criou uma skill para migrar automaticamente os processos. Então ela busca justamente acelerar a transição do Camunda 7 para o Camunda 8. Então está vindo aí com uma nova atualização. E ela começa a atuar também sobre o próprio artefato do processo. Então ela não está mais executando uma tarefa existente. Ela agora começa a analisar modelos, ela começa a converter modelos, identificar incompatibilidades e recomendar alterações. Então, ou seja, você não vai mais fazer um desenho elemento por elemento, mas você vai validar uma arquitetura, você vai validar a regra e você vai validar a semântica desse processo. Um outro ponto que eu achei muito interessante é que a Camunda apresenta o Process OS. O que é isso? A Camunda ela quer transformar os processos num sistema operacional onde a empresa fica orientada por agentes. Então, o Process OS ele foi apresentado como uma camada de inteligência capaz de descobrir, redesenhar e melhorar continuamente o processo. E só que lógico, né, sobre a orquestração do sistema Camunda. E por que isso importa? Porque IA executam tarefas. E aí ela sai desse contexto e ela começa a ter uma IA orientada por participação na operação do processo ponta a ponta. Então, por que isso é importante para a gente? Porque além de definir os novos limites, os handoffs, regras, exceções, objetivos e o controle dessa execução, agora a gente começa aí o BPM, ou seja, o Business Process Management, ou o gerenciamento de processos de negócio, agora ele começa a ir para o centro da arquitetura empresarial. Então, por mais que a gente esteja vendo diversos movimentos teóricos, o BPM, por conta das ferramentas, ele começa a assumir essa orquestração de modo muito forte no mundo. E aqui
Eu separei para vocês um artigo que ele linka diretamente com o que a gente viu em alguns casos de uso. Para você que está acompanhando o canal, eu fiz alguns fluxogramas utilizando normativos, e esses normativos eles podem virar artefatos de processo. Então, por mais que a gente esteja vendo aqui esses vários casos, e esses casos são importantes porque a gente tem já uma solução implementada, governada, e aqui é onde está o valor para ela. Mas você ainda pode desenhar seus processos usando inteligência artificial. Então, esse artigo, vou deixar para vocês todos esses links que foram pesquisados para quem quiser aprofundar algum desses temas, eu recomendo, muito legal. Mas o principal achado desse artigo, para quem quer simplesmente pegar um documento e transformar ele num fluxograma, é a linguagem correta que você vai ter que pedir para o seu agente. Então ele coloca ali, ó, os modelos de linguagem, os LLMs, e ele testou aqui na época, tal. Ele usou o GPT 5.1, o Sonnet, o DeepSeek, e eles estavam fazendo um teste qual era o melhor, se era o XML, se era o JSON, enfim. Então já fica aqui para vocês que o JSON ele foi o modelo que ele melhor se adaptou. E para vocês quiserem analisar ainda mais esse estudo, é legal porque são estudos mais de ponta. Então, esse estudo ele foi publicado agora em fevereiro de 2026, estou trazendo um artigo bem atualizado. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido hoje esse boletim. Curta, compartilhe e comente para que a gente continue entregando esse tipo de conteúdo. Se você gostou, por favor, faça isso. É isso, galera. Muito obrigado a todos e até mais.